Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Questão de Ordem. O podcast Questão de Ordem, então, tem o patrocínio da R Master Sul, assessoria documental. O podcast da nossa subseção, da nossa seccional, vai ao ar todas as quintas-feiras. E aí vocês podem acompanhar cada edição, então, através das redes sociais da OAB Caxias. Está disponível no YouTube, Instagram, Facebook, o Spotify da OAB. E hoje, então, a presença aqui em mais uma edição da Comissão de Advocacia da Ativa. Eu sou a Mariana Rocha Bernardi, sou vice-coordenadora da Comissão de Advocacia da Ativa. Ela é presidida, coordenada pelo Dr. Carlos Maximiliano Molon. E hoje a nossa comissão, então, trouxe os convidados Audrey Spinelli e o Dr. Fábio Razador, para a gente conversar um pouquinho com a classe, com a advocacia, sobre ética e etiqueta profissional. Esse assunto nos pareceu interessante para trazer para os nossos colegas, tendo em vista que todos nós, especialmente em início de carreira, nós tendemos a ter certas dúvidas em relação a comportamento, em relação à atuação com o cliente, atuação em audiência, como a gente deve se comportar, como a gente deve se vestir, se isso é relativamente fácil ou não. Então, nos aprove a nossa comissão, especialmente para a gente entender que a advocacia da Ativa tem bastante colegas, bastante advogados em início de carreira e que, porventura, têm dúvidas de como se portar. Nós temos um código de ética e disciplina que rege a nossa profissão, Esse código de ética, ele tem regras valorativas, regras que a gente chama deontológicas, normativas. São as regras de conduta dos advogados. Entretanto, essas regras elas são mais técnicas de como a gente deve conduzir um contrato com o cliente, qual é que é a nossa conduta, a nossa postura ética frente a uma contratação e frente a como a gente conduz um trabalho processual, uma assessoria prévia, enfim. Mas, para além dessa questão do código de ética, existe toda uma questão comportamental e de vestimenta. A tal da linguagem não verbal, que a gente vai escutar um pouquinho hoje da Audrey e trocar também umas ideias com o Dr. Fábio, que é bastante experiente na advocacia, tem bastante experiência com essa questão negocial, com o cliente, a postura. Eu acho que é um assunto extremamente, deveras importante. E antes de começar o bate-papo, especificamente com os convidados, eu gostaria de iniciar falando sobre a questão de ética e etiqueta, a diferença entre ética e etiqueta, Além de advogada, sou formada em filosofia, tenho meu doutorado em filosofia, acabei estudando ética. E, conceitualmente falando, a ética é o estudo da moral. E moral é comportamento, Moral vem da palavra, a etimologia da palavra é mores, que é o comportamento social, o comportamento dos grupos. Por isso, a ética é o estudo dessa moral. Entretanto, odiernamente, a gente sabe que ética e moral é usado como sinônimos. Então, a gente costuma usar ética e moral como palavras semelhantes, Tem a mesma... que é como a gente deve se comportar frente a diversas situações diferentes, em diversos meios, O comportamento que o grupo social nos exige. E a etiqueta é a pequena ética. São os pequenos, digamos assim, os pequenos comportamentos cotidianos que regem essa mesma atuação comportamental que nos é exigida, digamos, ou solicitada ou orientada, E eu acho que é assim que a gente gostaria de abrir esse podcast. Então, bem-vindos, bem-vinda, Audrey, bem-vindo, Dr. Fábio. Muito obrigada. Muito obrigado. Audrey, acho que eu queria começar pedindo para ti sobre isso, questão de atuação comportamental, linguagem não verbal. O que se poderia iniciar falando para os novos advogados, enfim, para os advogados com respeito a as vestimentas? O que se pode, o que é o comportamento, E a Audrey aqui fazendo mais puxando uma brasa para o nosso assado aqui, ela fala muito sobre comportamento, personal organizer, consultora de imagem e estilo. O que a tua área tem para nos dizer sobre isso? Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite.
Estou muito feliz de estar entre vocês. Os assuntos são muito pertinentes e importantes, ainda mais hoje que a gente lida em diversas frentes, né? Vocês dois, doutora Mariana, doutor Fábio, sendo advogados, eu como consultora de imagem e corporativa também, a gente tem outras frentes perante a clientes. A gente não tem só um nicho de clientes, são vários. Então, por isso também a gente saber pontuar. Gostaria de me apresentar, eu sou Aldra Spinelli, consultora em imagem e comportamento, tenho formações fora do país, na França, por isso a etiqueta foi muito bem colocada por você, doutora Mariana. É importante como a gente se apresenta hoje. Por mais que a gente diga, vamos estar um pouco mais... Eu quero estar um pouco mais... não preciso estar tão social. Eu quero estar confortável. O conforto que a gente fala tem que estar nos tecidos, na maneira que você escolhe, né, certos tecidos, que hoje em dia tem até os tecidos inteligentes, mas você tem que saber sobre as regras. Então, por exemplo, hoje estamos falando, questão de ordem, estamos falando de comportamental de advogados. Então, o que rege dentro, né, com vocês, o que é que determina lá de tempo atrás, que a gente pode colocar, vamos começar lá por Roma, por exemplo, eles já tinham uma indumentária diferenciada para uma classe, para quem compõe o alto escalão aí também, né? Então, vem de tempos pré-históricos a vestimenta. Então, aí a gente começa a se perguntar, bom, hoje temos a doutora Mariana, o doutor Fábio, já tem uma certa experiência e expertise, já sabem também do código de ética, como se comportar, né, perante um juiz, a ir ao fórum, ok. Mas e as pessoas mais que estão começando agora a carreira? Não digo só jovens, eu estou iniciando, por exemplo, minha carreira na advocacia. Eu ouço bastante, doutora Mariana e doutor Fábio, o pessoal me comentar assim, adoro direito, é a área que eu escolhi, mas eu não consigo me sentir bem em estar com um terno e gravata. Bom, tem alguns casos que ele é essencial vai estar o profissional de terno e gravata perante um juiz e outros, né, que for necessário. E dependendo do cliente. Mas, em outros casos, você não precisa estar tão formal. É isso que nós temos que ter, um termômetro dessa formalidade. É necessário estarmos formal? Até que ponto? Ou não? A gente diz assim, signos ou símbolos. Existem os símbolos, né, que demandam essa formalidade. Então, por exemplo, hoje estamos aqui, não é tão formal, temos o doutor Fábio, né, que está muito bem trajado, como a doutora Mariana, bem vestidos. A gente se coloca numa posição, conheço ele pela primeira vez, eu vou ter uma imagem dele na minha cabeça, o meu olhar vai para ele ou para a doutora Mariana, manda uma mensagem para o cérebro, fazendo uma imagem da pessoa. O que ela me transmitiu. Então, mesmo que eu não soubesse que ele é um advogado, ele poderia ser um médico, um dentista ou um professor, ele estaria me dando, com o vestuário que ele está aqui, ele está me transmitindo mensagens que ele usou disso, desses signos, né, como ele está, e a doutora Mariana, para dizer que ele tem um comportamento adequado. Então, depois, quando ele vai me dizer, eu sou advogado, sou doutor, doutora, a imagem que eu tenho do cérebro vai ser positiva. Entendi. Então, primeiro veio a imagem e depois vem o verbal. Entendi o que é e é positivo. A gente tem que pensar sempre sobre isso. Quantos segundos se leva aproximadamente para fazer um juízo de valor de como a pessoa está vestida? Porque muitas pessoas dizem, né, não importa. Sim, existe uma discussão hoje, né, odierna nas redes sociais também,
que realmente não é exatamente uma roupa, uma marca que vai fazer a pessoa, que vai fazer a pessoa ser quem ela é. Agora, a questão existe uma explicação científica para isso, né? Quantos segundos leva? Isso. E tem pesquisas referentes também, podem procurar, nosso amigo Google também, né? Que está lá 30 segundos em média para fazer uma primeira, assim, tipo, conhecer a pessoa sem que a pessoa me diga de qual profissão é, o que está falando. Ela vai transmitir uma mensagem pelas escolhas que ela fez. Principalmente acessórios, mulheres, mas hoje homens estão usando muitos acessórios também, né? Então eles transmitem e os acessórios decodificam a imagem e decodificam os estilos pessoais. Então tem uma pesquisa interessante, doutora Mariana e doutor Fábio, que fala que 30 segundos é o necessário para a outra pessoa ter uma imagem sua. Em média, 55% é dado ao vestuário, as tuas escolhas, no vestuário, independente de marca. Tá? De como se apresenta. Isso, como tá se apresentando, isso. Mas pelas tuas escolhas de roupas e acessórios. Uns 30%, 35% é na postura. Sim, eu preciso ter uma postura perante os meus clientes, perante os meus amigos, tudo é postura, independente de onde você esteja, né? Vou sair no final de semana, vou tomar um drink, alguma coisa, eu vou estar escolhendo um dress code adequado para isso, que é o vestimento, um código de vestimenta, chamado dress code, para aquela ocasião, ok? E 7%, 8% é o que você está comunicando por intermédio do teu conhecimento. Então, a gente tem muito mais da primeira impressão. Perfeito. Acho que aproveitando, então, passar para o doutor Fábio essa parte, claro. Porque me veio muito isso da questão da dignidade da advocacia. É algo que a gente comenta muito, né? Volta e meia, estamos com isso em voga. Parece um assunto, né, que quase ninguém traz formalmente para discussão assim mais ampla, mas é tão interessante, tão importante que temos a questão da dignidade da advocacia, né? E me parece que a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se veste, como a gente se apresenta, especialmente para o cliente, é como um ato de respeito para o cliente, né? Tipo, como tu se apresenta numa audiência para o juiz, para o promotor. Tu tá falando, né? É uma questão de respeitabilidade. Eu ouvi uma frase uma vez nesse sentido, tipo, quanto melhor tu se veste, melhor se apresenta, mais tu tá respeitando a pessoa que está do teu lado. Então, sobre respeitabilidade, sobre essa dignidade da advocacia, a questão da sobriedade também, né? E muito se fala. Inclusive, teve uma instrução normativa, na época ali um pouco depois da pandemia, teve uma instrução normativa que falava sobre como a gente deveria se vestir, né? E tem muita discussão a respeito disso. Como se deve ou não se deve adentrar ao fórum, né? Às instituições, se comportar perante autoridades. Eu gostaria de ouvir também a tua percepção, né? A tua postura também, porque para contextualizar o pessoal também que tá escutando o podcast. O doutor Fábio já atuou, né, como advogado ad hoc, enfim, como dativo, é um advogado com bastante experiência e, inclusive, como conciliador, né? Já atuou como conciliador, tem bastante tempo aí de casa, né, de advocacia militante. Então, eu acho que tem bastante para falar sobre, né? Tem bastante propriedade para falar sobre como ter uma resposta adequada, né? Atuação em audiência, atuação com o cliente. Eu gostaria que tu falasse bem da tua forma mesmo sobre isso, sabe? Bom, primeiramente eu fico lisonjeado de poder participar com vocês desse bate-papo, né? Posso dizer assim que é um bate-papo, né? De maneira bem tranquila e bem informal. Muito interessante a fala da Aldrin, né? Eu estava pensando assim, quando ela comentou da questão da vestimenta, do vestuário, né? Eu estava lembrando que essa questão da toga que a gente fala, né, surgiu lá no direito romano, em Roma, né, e como nós temos muita influência do direito romano no nosso direito, né, eles usavam a toga como sentido de causar uma certa distinção, né, que o juiz era, digamos, uma pessoa que tinha uma certa influência na sociedade, que ele era não digo um ser superior, né, mas ele tinha uma notoriedade, né, e a toga representava isso. E como a gente teve muita influência do direito romano,
Claro que hoje em dia já mudou um pouco, né, com o passar do tempo, mas a gente sempre teve aquela impressão de que o juiz, né, por usar a toga, que é o que representa, né, a autoridade dele, que é uma vestimenta, não deixa de ser uma vestimenta, né, específica que ele usa, ele traz essa notoriedade. E o advogado, né, até para ter essa questão de ser equiparado ao juiz, onde não há uma distinção entre juiz, advogado, partes, né? Então, ele estar também bem trajado numa audiência, numa solenidade assim, oficial, né, que é uma audiência, um júri, etc., ele traz esse grau de equiparação, né, mesmo que de forma representativa, vamos dizer assim, né, na questão da vestimenta. Em relação à advocacia, eu penso, é uma opinião muito pessoal, né, de que a gente tem que, quando a gente vai tratar com algum cliente, quando a gente conhece o cliente, ou quando a gente vai apresentar o nosso trabalho para um cliente, temos que fazer com que o cliente se sinta familiarizado com a gente. Então, daqui um pouco, tu vai, dependendo com quem tu for falar, com quem tu for conversar, como a Aldrin muito bem colocou, tu vai estar vestido daquela forma, né? E combinando a vestimenta com a questão gestual também, né? O próprio juiz, quando ele vai ouvir uma parte, ouvir um advogado, ouvir uma testemunha, porque é uma linguagem, é uma questão até humana, né? Uma questão inata da pessoa, ele acaba observando também o gestual, se a pessoa está falando a verdade, se ela está omitindo alguma coisa, se ela está à vontade ali na sua explanação, na sua fala, né? Então, essa junção da vestimenta, da postura, do gesto da pessoa, né? Eu acho que tudo isso é como se fosse um encaixe, né? Para que a linguagem, né? Para que seja transmitida a linguagem de forma adequada e que todo mundo consiga entender. Na questão assim, da ética da advocacia, eu penso que também o código de ética, ele devia ser assim, quando o estudante de direito, né? Que ele passa da graduação para atuar de fato no mercado, ele deveria ter quase que na ponta da língua o código de ética, né? Ele diz muita coisa pra gente, né? Tanto na maneira de agir, na maneira de atuar, porque eu vejo que muitas vezes no afã, né, de a pessoa entrar no mercado, ter uma clientela, ela acaba por muitas vezes não dando a devida atenção ao código de ética e às questões éticas, né? Hoje em dia, com a questão da internet cada vez mais desenvolvida, eu penso que a internet ela é uma ferramenta assim, excelente, né? O problema é, às vezes, quem utiliza e da forma que utiliza, né? Então, eu penso que o código de ética, e a ética, assim, em geral, porque a ética, como a doutora muito bem colocou, ela é uma coisa inata, né? Uma matéria inata da gente. Só que, muitas vezes, o profissional, ele não, por detalhe, até por desconhecer, às vezes, ou até mesmo no afã, né? De querer abrir seu espaço, conquistar um mercado, enfim, se inserir no mercado de maneira mais adequada, acaba aqui deixando passar ilesa essa questão. Né, É um balizador, né? Eu estava anotando isso porque parece que é uma espécie de métrica, assim. E aí vem até um trocadilho com relação a isso, muitos falam, né? Mas eu enxergo um advogado daqui a pouco quando está de terno e gravata. Né? Não menosprezando, claro que a parte técnica ela não vai ser visível só, né, através da roupa. Claro. Mas, obviamente, que, como tu disse, é uma questão conjunto de coisas, né? Um conjunto de veste, a forma que se põe ali, que se coloca, né? Os gestos. E eu achei interessante que tu disseste algo a respeito do magistrado. Os magistrados, né, os juízes, eles realmente têm essa perspicácia de apreender, né, de absorver através dos gestos, do comportamento, da postura, inclusive de como a pessoa está vestida, como é que mais ou menos ela se apresenta, né? Como é que é o jeito. É uma perspicácia, realmente, né? A gente diz, nenhum magistrado é idiota, né? Por óbvio. Eles têm uma perspicácia muito grande para além do que está sendo visto naquela solenidade, na formalidade que é a audiência, né? Exato. Eu acho extremamente importante, concordo, que o código de ética ele deveria vir no braço. E a gente percebe com os anos de atuação, com os anos de experiência, o quanto isso fica realmente cada vez mais claro. Que as pessoas, elas muitas vezes, né, ficam nos observando, elas observam os nossos trejeitos, como a gente vai conduzir uma situação, né? E aí, nesse ponto, sobre esse aspecto,
como tu se apresenta com o cliente no escritório, ok, tu vai estar daqui a pouco um pouco mais despojado, né? Isso. Para criar aquela empatia. Eu queria que tu falasse sobre isso, Audrey, sobre a questão desses signos também, como é que tu cria essa empatia com o cliente, né? Porque na hora da formalidade da audiência, como o doutor falou, é uma situação onde eu estou perante autoridades, nós estamos lidando com uma causa, com a resolução de um problema, e supõe-se que a nossa maneira de atuação ela tem que estar condizente com a respeitabilidade que aquele ato e o comportamental exige, Exato. correto? Então, tipo, é sobre isso. A gente, muitas vezes, escuta do pessoal mais jovem, quando eu digo mais jovem, não é de idade, é de realmente, mas por que precisa estar assim? Eu não me sinto bem com terno, eu não me sinto bem com tal roupa. Eu já ouvi, por exemplo, de colegas, mas eu não consigo usar terninho feminino, por exemplo. Entendi. Ou os homens, mas é muito quente no verão usar terno. A respeito disso especificamente, são 2 perguntas, na verdade, direcionadas a ti agora, pegando esse gancho todo do que o Dr. Fábio falou, sobre o comportamento com o cliente, porque são 2 coisas, né? Sim. No nosso caso. A atuação depois naquela Diferenciadas. formalidade, que vai ser ouvida partes, testemunhas, né? A audiência é uma solenidade onde vão ser ouvidas, né? É uma das etapas do contraditório da ampla defesa. Mas a questão de como a gente age com o cliente antes. Essa é a primeira pergunta. E segunda, o que tu diria enquanto personal organizer, né, consultora de imagem, comportamento, estilo, essa questão, mas é muito quente, mas não fica bem em mim. Fala um pouco sobre os estilos, sobre como as pessoas poderiam fazer, então, neste caso. Então, eu estava pensando sobre isso, doutora Mariana, enquanto vocês falavam, e doutor Fábio. Dentro da consultoria de imagem e comportamento, a gente fala em estilos universais. Temos escolas diferenciadas. Algumas defendem 7 estilos universais, só para dar um pouco de embasamento. Outras defendem 10 estilos. Mas, Audrey, qual que é a diferença? Na verdade, muda de escola para escola. A escola francesa tem 10 estilos. Algumas escolas nacionais têm 7 estilos, que são os mais conhecidos. Mas, assim, o que muda vai variar um pouco a nomenclatura. Porque hoje a gente ouve muito assim, a pessoa tem um estilo, vou dar um exemplo hipotético, um estilo borro chique. Tá? Borro chique não é estilo. Borro chique é tendência. Então, como o Dr. Fábio colocou, a gente tem bastante informações, né? A gente acessa as mídias sociais, enfim, o Google vai pesquisar, mas também tem informações que não são corretas. E hoje parece que todo mundo pode falar tudo o que quiser, né? E da maneira que quer. Bom, também vai ter consequências por isso. Mas aqui no nosso caso, vamos pegar, a gente tem estilos particulares. Então, por exemplo, eu tenho, para dizer os teus estilos, ou do Dr. Fábio, eu tenho que fazer um estudo com você. Porque não é, eu tenho, claro, o olhar treinado, eu vou olhar para vocês dois, colegas no caso, e vou pensar, bom, pelo que a Mariana, a doutora Mariana está vestindo e o que ela escolheu de acessórios, mais ou menos eu já sei um pouco do estilo dela e do doutor Fábio. Sim, é um olhar mais treinado. Mas daqui a pouco eu conheço outras pessoas, né? Vem outras pessoas falar com nós, eu não consigo reconhecer na hora. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pesquisar. Eu tenho que saber o modo de vida. Eu acho que ali essa palavra, essas 2 palavras é interessante. 3 palavras. Modo de vida da pessoa. Porque eu posso ser uma advogada, né? Mas daqui a pouco eu não gosto, como você me colocou, de estar de uma forma, vamos dizer assim, tão clássica, que seria o de vocês, um dos estilos, né, o clássico. Então, e gostaria de me vestir de maneiras diferentes. Bom, primeira coisa, eu tenho que saber, eu sou uma advogada, um advogado, aonde, qual o meio que eu estou? Bom, eu vou atender meus clientes, não preciso estar de uma maneira tão clássica. Posso colocar alguns elementos, né?
ou retirar, no caso, o homem não precisa estar, então, de terno e gravata, e a mulher não precisa estar com um conjuntinho, né, que a gente dá, tem que andar com conjuntinho de saia abaixo do joelho, ou 2 dedos acima do joelho, enfim, toda essa história. Não precisa estar, sim, eu vou atender os meus clientes de uma maneira adequada, com uma postura adequada, mesmo que eu não conheça, primeiramente ele vai chegar, mas que ele possa se identificar comigo. E, claro, vai ter todo o conhecimento da minha formação, ok? Agora, eu saio daí e vou para o fórum. O que eu vou fazer? Eu vou ter que, talvez, ou certamente, perante um juiz, eu vou ter que estar de outra maneira vestida. Então, ou vestido. Então, ali é outra coisa. A gente tem que se adaptar às situações. O que eu diria, digamos assim, para os mais jovens, eu tenho na família também, estudando direito, vai se formar com 21, 22 anos. Eu vejo por mim, né, um sobrinho, tendo todo o conhecimento, gostando muito da área, mas eu vejo o comportamental não é adequado. E a vestimenta, porque ele me diz assim, me chama de tia, claro, né? Tia, eu não caso com essa história de vou de terno, mas você vai ter que ter um terno, você vai ter que ter 2 camisas, né? O seu dress code, que é essas palavras que a gente usa, o dress code do advogado, né? Da advogada, dentro do seu closet, do seu armário, vai ter que ter, por menor que seja lá 20%, 30%, algumas camisas sociais, 1 ou 2 gravatas. E daí a pessoa pode ser um pouco mais despojada e com os outros estilos, ela pode ir brincando. Então, estou lá no escritório, vou atender alguém, daqui a pouco vem uma pessoa um pouco mais humilde, né, no seu contexto todo de vida. Eu não estou dizendo de humildade de não ter financeiro, mas num contexto de vida. Daqui a pouco vem uma pessoa que está fora de Caxias do Sul, bem no interior, que trabalhe com agronegócio e que se sinta bem daquela maneira, uma vestimenta mais simples. Só mais simples. Você também vai se colocar nessa posição. Já aconteceu comigo também. Eu, sem a pessoa notar, eu tirei um anel assim, fui tirando alguma coisa, para falar a mesma linguagem. Porque isso cria um vínculo. Então, se para mim é importante, imagina vocês na advocacia, o quanto é importante que a pessoa entenda a linguagem de vocês. Vocês não vão usar uma linguagem rabuscada, toda rebuscada, né? Desculpa, rebuscada. Então, vocês vão usar uma linguagem acessível. Agora, perante o juiz, vocês vão usar outro tipo de linguagem, outro comportamento. A gente tem que se adequar, por mais que isso é trabalhoso, sim, eu digo, isso é trabalhoso, mas o mais importante é que a gente se conheça. Então, falando dos estilos universais, eu tenho que saber quais são os meus estilos. Hoje em dia, a gente não fala num estilo único da pessoa. Ela vai ter um estilo primordial e mais 1, 2 que a acompanham. Bom, então sou uma advogada e passo 5 dias da semana, de 7 dias, trabalhando no fórum. Eu tenho uma vestimenta e um comportamento adequado lá. Agora, no final de semana, né, eu vou socializar, eu faço outras coisas. Eu não preciso estar da mesma maneira que eu me vesti para ir ao fórum. Eu posso estar mais esportiva, mais casual, que é outro estilo. Então, a gente tem que se conhecer. A primeira coisa é isso. Mas como que eu faço isso, Aldo? Vai buscar conhecimento com pessoas que você confia, ou vai contratar também um consultor de imagem, quem sabe, né? Já deixo aqui a minha, né? Que você pode contratar até para te auxiliar neste processo. Eu também ouvi, doutora Mariana e doutor Fábio, o pessoal comentando comigo. Eu dei um exemplo bem interessante dessa coisa. Eu não vou vestir terno, gravata, não vou de saia. Mas, assim, você tem que ver também se você está na profissão certa. Porque se eu sei que eu vou passar uma boa parte da minha vida usando uma vestimenta que é adequada à profissão e eu não estou satisfeito com aquilo, talvez não seja
para você essa profissão. Tem que pensar nisso. Nós temos que pensar. Eu acho que é um comentário muito interessante. Eu achei perfeito. Eu ia fazer uma outra colocação, uma outra pergunta, mas vou aproveitar esse. Porque eu acho que eu já ouvi comentários de colegas, enfim, no mestrado, no doutorado, colegas que são servidores públicos, né? Que, enfim, às vezes desistem do direito, às vezes terminam o direito, mas não querem exercer a advocacia ou não querem, digamos assim, ir para essa área das carreiras, né? Magistratura, promotoria, Entendo. defensoria, delegado. E cada um vai ter também, porque me parece um pouco diferente, aí eu já ia passar a bola para o doutor Fábio, né? Me parece que é um pouco diferente também para os operadores, vamos dizer operadores do direito, né? Eu gosto de chamar de juristas, nós, os juristas. Juristas. Enfim, tem diferença entre os que são serventuários, né? Os servidores, as autoridades em si, porque a gente não vê necessariamente sempre um juiz, por exemplo, de terno e gravata. Mas vemos sempre as autoridades muito bem apresentáveis, né? Alinhados, né? Isso aí. Eu acho que é uma excelente colocação para falar sobre isso. Tipo, a escolha pelo direito, a escolha pela advocacia. Porque eu acho que é uma mensagem que a gente não só quer, mas deve passar para os colegas mais jovens, né? Que estão se inserindo nesse mercado. Ou, enfim, eu atuo há bastante tempo na advocacia dativa, embora seja uma porta de entrada. A gente costuma dizer que a advocacia dativa é uma porta de entrada para a atuação, né? Que a advocacia dativa tem várias áreas de atuação: violência doméstica, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o criminal, o cível. E ali é um grande aprendizado, por quê? Porque tu já se forja como advogado, né? Tu é um advogado privado fazendo as vezes de um defensor público. Então, assim, Entendi. a defensoria pública, que é excelente no nosso estado, diga-se de passagem, muitas vezes uma questão daquele binômio da economia, né? Eu tenho, às vezes, escassez. É muita gente necessitando e pouco contingente de defensores para atender essa demanda toda. Mais uma frase, inclusive, né, que às vezes era necessário um exército de advogados para poder dar conta de todas as demandas que tem, porque a gente tem muita demanda, tem serviço. É sobre isso que eu queria falar, que tu comentasse um pouco com o pessoal que está entrando sobre a escolha pela advocacia, que eu acho que tu podes, inclusive, falar da tua experiência, porque é uma experiência que a gente vê muito nisso, de postura, de tipo, eu escolhi, estou aqui, estou fazendo o meu... né, a minha jornada enquanto advogado. Eu acho que falar um pouco disso para o público vai ser excelente. Essa é a... Certo. Pegando aqui um gancho no que a Alden comentou, achei muito interessante a fala que ela explanou, né? No sentido de que, por exemplo, quando você, dependendo da ocasião que você está representando ou que você está adentrando, a questão da vestimenta, e eu juntaria com a questão da linguagem também. No sentido de que, por exemplo, a classe jurídica, né, ela é reconhecida pela sociedade, enfim, como uma classe que tem um linguajar mais robusto, né? Só que a gente tem que diferenciar as ocasiões, né? Por exemplo, você vai falar com o juiz, muito embora já tenha mudado, esteja, né, numa fase de mudança, o próprio judiciário tem recomendado que se use mais de simplicidade, de não faça um processo tão grande, faça um processo menor, use uma linguagem mais clara, mais objetiva, né? Menos prolixa, exatamente, né? E eu vejo isso também no nosso meio, assim, no nosso meio. Por exemplo, quando você está numa audiência, óbvio que tu vai ter que usar a tua linguagem um pouco mais adequada para comunicar com o juiz, né? Agora, quando você está falando no seu escritório, de repente, com uma pessoa que tem um grau de ela tem menos, né, capacidade cognitiva, enfim, não é questão de classe social, mas, enfim, de pessoas. Você vai falar com uma pessoa que ela tem um entendimento um pouco mais, dificuldade de entender, né? Sim. Então, tu tem que também, além da vestimenta, né, ser um pouco mais adequada para a ocasião, acho que a linguagem também, né? Para que tu possa ser claro, para que a pessoa entenda o que tu quer dizer, né? E, unido com a questão que a doutora comentou, eu penso que uma das falhas que eu percebo, que o nosso próprio meio acadêmico peca um pouco nisso. Porque eu vejo que não se fala muito, pelo menos, não sei se mudou, né, da minha época, mas isso não é muito falado na faculdade, na graduação, né?
E eu penso que isso é uma coisa importante, porque normalmente quando o estudante ele sai da graduação para o mercado de trabalho, né, ele se depara com a questão prática, né? E eu acho que a linguagem, a vestimenta, se portar é prática, né? Então, isso tu não aprende. Eu acho que deveríamos sim aprender na faculdade. Deveria ter um espacinho lá para a gente poder debater, estudar, né? A etiqueta profissional, então, Exatamente. Fábio... Eu acho que a etiqueta profissional, como tu te portar, né? Nos ambientes que tu frequenta, no teu escritório, numa serviço público, no fórum, né? Eu acho que isso a gente acaba pecando um pouco, né? Falta talvez dos meios acadêmicos, enfim, explorar um pouco mais isso para que a gente não entre tão cru, né? Que os alunos não entrem tão cru no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, ele não perdoa muitas vezes, né? Às vezes tu fica, quem o juiz, às vezes fica com aquela impressão, o advogado faz a primeira audiência, às vezes ele não consegue se portar, não se veste adequadamente, acaba causando uma impressão, né? Perfeito. E eu acho que isso é impactante, né? Mesma coisa com o cliente, o cliente nos contrata ou nos procura, né, para de repente fazer uma contratação de algum serviço. Se ele não se sente claro, não se sente compreendido, né, às vezes a gente também acaba, enfim, perdendo o trabalho e acaba tendo uma imagem um pouco mais negativa, né? Tem que sentir confiança, né? Sentir confiança, exatamente. Eu acho que tudo é questão de trabalhar, né? De exercitar, né? Sim. E se tu não tem muito interessante essa questão, porque eu vejo que muitas vezes, muitos profissionais não têm essa noção, né? E talvez não é nem por vontade própria, enfim. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, talvez, de ter Isso. Pois eu ia dizer, eu acho que o que tu está trazendo e o que a Audrey falou é justamente o que seria de se explorar, a questão de educar, né? Porque para tu conhecer algo, tu tem que estar sendo educado naquilo. E é como a Audrey comentou antes, tipo, tu tem que buscar essa informação, né? Se tu não a tem, tu deves buscá-la. E como a universidade, as faculdades em geral, talvez não deem realmente esse tipo de informação, porque na verdade é um agregado. Aí por isso que até parece assim, mas esse assunto é relevante? Sim, porque é um agregado. Comportamento, gestual, linguagem, como se comunicar com o cliente. E aí vem uma questão importante, eu já ministrei uma disciplina sobre métodos alternativos de resolução de conflitos. E aí também vem a calhar com o que tu explanaste agora, doutor Fábio, sobre como se comunicar adequadamente em cada ambiente. Cada situação em cada concreto. Cliente. Porque a gente vê isso. O pessoal, às vezes, não sabe se realmente quer o direito. Quando termina o direito, não sabe se quer advogar, mas talvez a única coisa que lhe falte é a instrução, a orientação, a educação naquela perfeito, coisa. Isso aí. Daqui a pouco eu não sei se eu quero vestir isso, mas calma, tem um motivo, tem um argumento, tem um contexto, que é o que a gente está explanando aqui, tem um motivo de ser, né? Exato. Então, peraí, calma, antes de tu querer tomar qualquer decisão abrupta, né? Vamos ponderar o meio do porquê que é. Tem um motivo. Lembrei da toga, que o doutor Fábio comentou, e que tu começou falando do direito romano, né? Isso. E que é bem utilizada no âmbito do direito penal, mais especificamente no contexto do júri, não é obrigatório, mas eu lembrei de falar isso antes que eu esquecesse, que a toga é bem utilizada, não só nos júris, mas também nos contextos de... que agora me fugiu a expressão, quando a gente vai fazer a sustentação oral perante os tribunais superiores, né? Exato. Tribunal de Justiça. Aí é obrigatório, né? Pois é, eu até não recordo esta pequena... Eu não sei se o senhor recorda, doutor Fábio, se a toga na sustentação oral em tribunais ela é obrigatória. Eu particularmente... acabei sempre me pautando assim, eu nunca realizei uma sustentação oral perante tribunal, mas por uma questão também dos trabalhos que eu executo, enfim, as áreas que eu atuo, os recursos que eu faço. Eu nunca, né, já fiz júri, o júri é dispensável, a toga, mas claro, né, dentro da advocacia criminal até eu já ia puxar isso também, a questão das cores. A sobriedade, acho que essa é uma outra pauta Pensando sobre isso, doutora Mariana, cores. Porque daqui a pouco, assim, eu tô aqui hoje, né, toda cheia de
parafernálias aqui, né? Não é como eu iria numa audiência criminal, por exemplo. Eu já escolheria cores sóbrias, independentemente do tipo, se é uma blusinha ou é uma camisa, se é um terno ou é um casaco, né? Porque tem essas nomenclaturas diferentes, mas eu escolheria preto e branco. Preto. Uhum. Aí eu também não sei se tu tens algo para falar que talvez possa ajudar o pessoal a escolher na hora de ir para uma audiência. Claro. Ainda mais sendo uma audiência, por exemplo. Tá, tu vai ter contextos diferentes também. O doutor Fábio, Sim. acho que atua mais na civil, né? Civil, família. E aí tem diferenças também na trabalhista, na civil, na criminal. Nós acabamos tendo também dentro do próprio direito, dentro da própria instituição, o poder, né, a autoridade. E nós temos, digamos assim, ritos diferentes e posturas diferentes. Posturas né? diferentes. A pessoa não fala também sobre isso na faculdade, mas para quem já surfou em todas as áreas ali, criminal, civil, trabalhista, a gente vê que os comportamentos também de cada área de atuação são diferentes. Eu não sei, por exemplo, fazendo uma analogia, vamos dizer assim, né? Eu penso que tu usa, digamos, cores mais vivas para aquilo que tu quer chamar mais atenção, talvez. Ótimo, então, perfeito. Por exemplo, na minha área, na civil, né? Muitas vezes o que tu quer chamar atenção já está ali no processo, é uma prova, é uma coisa. Então, talvez, eu como profissional, não precise eu estar com uma vestimenta, talvez com uma cor muito viva, uma cor mais neutra, porque eu não quero chamar atenção, talvez, para a minha fala. Perfeito. Quero chamar, quero que tenha atenção ao que está ali no processo, vou destacar o que está ali no processo. Acho que na questão do júri também, né? Códigos visuais. Perfeito. Agora, de repente, numa sustentação oral, que tu quer explanar, né? Que a fala, o que tu vai falar é importante, talvez a toga, daí né? Talvez nesse quesito seja importante, talvez tu destacar algum item, alguma coisa que te leve atenção para você. Perfeito. Eu acho que pode falar um pouco de cores, né? Assuntos fabulosos. A doutora Mariana falou sobre cores. Eu estava pensando, será que eu puxo o gancho de cores ou não? Mas sim, é importante. E o doutor Fábio também colocando como a postura, o gestual. Antes que eu esqueça, eu me apresentei como consultora de imagem, que eu sou, mas eu fiz relações públicas. Então, eu tive cadeiras dentro da minha formação na época, há muitos anos, sobre isso. A gente tinha protocolo, nós, além dos eventos, de aprender cadeiras específicas de eventos, como se portar. Nós tivemos etiqueta à mesa, que eu achava, meu Deus, parece tão básico, mas hoje em dia a gente vê muitas cenas desagradáveis, porque temos muito almoço, né? Como é que eles chamam? Eles fazem a reunião almoço. Gente, tem muita gente que me diz assim, eu faço a reunião, eu falo ou posso comer, ou o que eu faço? Claro. Porque a reunião almoço é complicado também, de uma certa forma. Ou a gente presta atenção na pessoa que está falando, está ali, a gente vai se alimentar, ou a gente vai ficar quietinho, esperando que todo mundo fale, né? Uma forma de educação. É complicado, temos que pensar cada situação. Então, essa coisa de ter uma cadeira que seja inserida nos cursos, eu acho bem viável, porque você já sai tendo uma noção básica, não precisa se aprofundar. Bom, eu venho das relações públicas, eu aprendi muita coisa, mas também eu fui para a área da imagem. Aí eu tive que me especializar. Aí eu fui para a França, fiz alguns cursos e vi que também eles atuam de outras formas também. Eles são mais formais em algumas coisas que nós, como diz, nós brasileiros já temos um jeitinho mais, né? Aquele jeitinho de todo o Brasil, despojado. Né? Também temos outro clima, então tem que levar em consideração isso que foi o começo que você me perguntou, né? Voltando à questão das cores, eu achei muito interessante. O doutor Fábio comentou essa coisa de cores mais clássicas também, né? Vocês dois estão de cinza. Eu vim de cinza
Eu tinha pensado numa outra, fazendo uma parte aqui, numa outra cor de roupa, e quando eu me dei por conta, estava me vestindo, eu disse, bom, mas sabe uma coisa, eu vou pôr meu branco, meu cinza, eu não conheço as outras pessoas que vão estar lá, eu só conheço a doutora Mariana, o doutor Fábio não, e a gente acabou, os três, da maneira que cada um tem de ser, de se portar, que é o nosso estilo pessoal, compondo com cores mais sóbrias. Ou seja, e o significado, até pontuando um pouquinho, se me permitem, o significado do cinza, o cinza é o que a gente diz que não é uma cor, na verdade. Porque quando você usa o cinza, a gente quer, de uma certa forma, passar assim que não seja percebido pelos outros. Neutralidade. Então, veja, para vir fazer um podcast, né, falar assuntos tão importantes, nós três fizemos uma escolha inconsciente do cinza, de ser neutro, porque não vamos nem fazer a escolha de A, de ser uma coisa tão rígida, e nem a escolha de C, por exemplo, ou Z, de ser uma coisa tão despojada. Olha, vejam como é interessante se a gente começar a estudar essa parte das cores. E as cores, assim, claro, se você quer chamar a atenção, por exemplo, tem uma mulher advogada que quer chamar a atenção para a fala dela, talvez ela use o recurso da maquiagem, que não pode ser carregada, tem que ser uma make realce, né? Que realce a beleza natural da pessoa, mas que não seja carregada. Mas, com certeza, ela vai pôr um ponto de cor nos lábios. Porque talvez, né, o juiz ou o júri preste atenção nela. Agora, se você quiser chamar a atenção para os gestos que estou fazendo e eu vou levar ao rosto, por exemplo, aqui estou levando ao rosto e vou falar, então eu vou colocar acessórios que o homem também está usando, né? E chamar a atenção para algum ponto que eu quero. Então, isso é o gestual. Aí, falando de cores, o universo é muito grande, muito interessante. Acabei de falar do cinza, mas a gente vê muito as cores neutras entre cinza, branco, preto e o nude, que a gente conhece como bege, né? Que, na verdade, o nome é bege. Nude é o nude de cada pessoa, tem o seu nude. O meu é bem claro, né? O seu pode ser um pouquinho mais, ó, não é tão claro quanto o meu, da Mariana também. Então, cada um tem o seu nude adequado, ou o seu tom de bege. Estas cores são mais indicadas para vocês. Eu estava comentando com o meu personal na academia e eu estava dizendo para ele, eu vou lá fazer um podcast, e ele me disse isso, eu gosto de me vestir quando me convidam para um casamento, alguma coisa, terno e gravata, mas aqui não seria. Eu disse, claro que não. Como é que nós viríamos o personal training aqui, né? De terno, por exemplo, não cabe, por mais que você goste. Daí ele disse, bom, então quando eu sou convidado, eu uso e abuso do meu terno, da minha gravata. Ótimo! Porque você gosta da sua profissão, vamos adequar ao momento a sua vestimenta, a sua postura, né? A sua linguagem. Hoje, a utilização de barba para homem é muito usual, né? Então, a barba, o cabelo tem que estar... você escolhe o corte, mas estar de acordo com o seu rosto. A barba tem que estar aparada. Não pode ser um barbão, você vai ter aquela barba comprida que eu quero dizer. Aí nós temos outro nicho. Outros segmentos, né? Outros segmentos. Então, cada profissão, por mais que você não goste de determinada vestimenta, se você estiver na advocacia, você vai ter que ter uma conduta e também reservado algumas peças que são peças-chave, que a gente chama cápsula wardrobe, a cápsula de vestimento da pessoa. Wardrobe. A cápsula que a pessoa tem as roupas básicas dela formatadas para suas atividades.
E daí ela vai ter outras que ela vai poder usar em outras ocasiões. Perfeito. Até nos encaminhando já, eu acho, para os finalmente, né? O papo está super interessante. Acho que faltaria muito para a gente conversar. A gente vai abrindo o leque. Mas eu não posso deixar de... Daí eu vou passar para os dois a bola um pouquinho, tá? Sobre, então, a expectativa do outro, porque estamos falando de imagem, comportamento, linguagem não verbal. Isso tudo vem de uma ciência, né? A ciência das cores, por exemplo, os publicitários, né, usam muito disso nas marcas, né, brandings, enfim, como chamar a atenção do público, como chamar a atenção de cliente, como fazer um grupo, né, comprar, desejar aquela marca, desejar aquele produto. Então, lembrando que o que a gente está falando aqui é isso, tentando passar um pouquinho de conhecimento a respeito disso. Existe uma ciência de cores, assim como existe, de certa forma, uma ciência para esse dress code, para essa forma de se comunicar com o outro, né? Por quê? Porque em eventos também, não só a parte das cores, né, me parece, de como você gostaria ou não de chamar atenção, de como você quer passar... Sim. Uma imagem, uma comunicação específica através de uma cor específica. Mas também a questão das expectativas que temos em relação uns aos outros. E aí você menciona uma hora, quando eu vou fazer um evento, por que eu devo ou não comer nesse evento? Porque daqui a pouco tem uma geração de expectativa, tanto em quem está falando quanto em quem está ouvindo. Perfeito, E eu doutora. acho que é sobre essa experiência, são experiências coletadas ao longo do tempo que nos dão margem para dizer, olha, isso aqui fica mais interessante nesse contexto. Por que usar isso e não usar aquilo? Por que fazer isso ao invés daquele outro? Comportamento não precisa. Não, precisa sim. Eu acho que vocês podem fechar nesse sentido, sabe? Como conduzir a própria imagem, talvez, dando essa... Acho que fica uma coisa bacana de fazer o fechamento. O que eu acho interessante também é as palavras dress code ser identificada, até pelas empresas que contratam. Porque quando você vai procurar, digamos, uma oportunidade, se eu estou saindo da faculdade, fiz direito e estou indo procurar um emprego, vou procurar um escritório de advocacia, eu vou ter que me posicionar. E quando eu chegar lá, é importante eu pedir ou que a empresa informe qual é o dress code, qual é o traje que exige para que eu possa trabalhar. Bom, que a minha competência, sim, sou competente, terminei minha faculdade, estou fazendo uma pós, eu quero uma oportunidade. Ok, mas qual é o dress code? Existe um dress code específico? Se sim, tem que dizer para o candidato. E o candidato, se aceitar, vai ter que fazer desta forma, né? Então, isso é algo importante, até para deixar como um alerta, né? Um aviso. Procure saber qual é o dress code de onde você vai trabalhar. Se ele é mais despojado, por exemplo, na área da comunicação, eu posso ir mais despojada se eu tenho um trabalho de comunicação. Aceita criatividade, cores. Então, cada um na sua área, com o seu comportamento adequado, com as cores e com também os estilos. Perfeito. Doutor? Não, trazendo mais para o âmbito, né, da OAB, né, da advocacia, vamos dizer assim, a advocacia ela é o nosso produto, né, é o nosso trabalho. Então, como a gente vai vender esse produto, né, como a gente vai vender? Então, eu acho que um dos grandes diferenciais, e sabendo que, considerando que a gente é amarrado, entre aspas, pelo Código de Ética, então, eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente, como advogado, pode vender melhor o nosso produto, talvez seja utilizando essas questões de linguagem, vestimenta, comportamento, postura, né? Por exemplo, quando eu vou tratar com o cliente me procura para tirar uma dúvida, ou um possível cliente que queira talvez me contratar ou não, eu gosto sempre de, quando eu vou comunicar com o cliente, sempre procurar olhar olho no olho, né? Ser o mais transparente possível. Eu acho que são diferenciais, considerando que o mercado ele é bastante concorrido. Eu acho que esses elementos extra-jurídicos, vamos dizer assim, comportamento, postura, linguagem, comunicar, transparência, enfim, todos esse contexto, digamos assim, ele pode ser um grande diferencial. Né? E é um grande diferencial.
O profissional que conseguir, né, melhor aliar a questão da linguagem, do comportamento, da vestimenta, vai se destacar, vai sair na frente. Mas isso, então, a gente chega no autoconhecimento. Perfeito. Porque se eu me conheço, né, eu sei os estilos, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, e vou adaptar a minha linguagem, bem como o Dr. Fábio pontuou, para o cliente que vai lá tirar uma dúvida ou vai me contratar, mas eu preciso estar de acordo, né? Porque o que as pessoas, eu vou procurar um advogado, uma advogada, eu faço uma ideia na minha cabeça, como eles devem estar e como eles vão me tratar. Se não for essa referência, não dá certo. Perfeito, doutores. Fica aqui o gostinho para um próximo episódio, talvez, que eu acho que vai instigar bastante o pessoal, né, que está ouvindo e nos acompanhando hoje. Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Audrey, do Dr. Fábio. Muito obrigada pelas profícuas discussões de hoje, né? Acho que elementos excelentes. Só lembrando, então, o pessoal que está nos acompanhando, né, o podcast Questão de Ordem, ele está disponível com um novo episódio toda quinta-feira, nas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Instagram, Spotify da OAB. Não esqueça de curtir, compartilhar os nossos episódios, né, acompanhar a gente nas redes sociais. Mais informações pode ser acessado o site da OAB Caxias, www.oabcaxias.org.br. E, né, com o patrocínio da R Mastersul, assessoria documental, encerramos mais um episódio, agradecendo a todos que ficaram aí com a gente.